Em um universo repleto de guerreiros poderosos e deuses arrogantes, existe um monstro que desafia todas as lógicas. Um ser que riu na cara da morte, sobreviveu à própria destruição e carrega dentro de si um segredo tão antigo quanto o próprio tempo. Seu nome? Majin Buu. Mas o que você acha que sabe sobre ele não é nem metade da história. Porque quando o Super Kaioshin emergiu das profundezas de Buu no mangá de Dragon Ball Super, algo estranho aconteceu. Algo que ninguém esperava. E se eu te dissesse que Buu não é apenas um monstro cor-de-rosa? E se, na verdade, ele for uma prisão? Uma cela cósmica construída para abrigar os Kaioshins que ele devorou? E o mais perturbador, e se eles nunca tivessem saído de lá? Este é um segredo que vai mudar tudo que você pensa sobre Dragon Ball. O Majin Buu que BBD tinha criado era pura maldade. BBD sabia que tinha fracassado com sua experiência, que agora estava fora do seu alcance, mas graças a Majin Buu ter absorvido o Sagrado Senhor Kaiô, ele pôde controlá-lo. Você se lembra quando Majin Buu absorveu os Kaioshins? Achamos que era apenas mais um de seus truques, mas a verdade é muito mais sombria. Isso não foi uma absorção comum, foi uma fusão cósmica, um pacto involuntário entre o caos e a divindade. O Dai Kaioshin, o mais poderoso entre eles, não foi simplesmente engolido. Ele moldou Buu por dentro, suprimindo sua maldade primordial e dando origem ao Buu gordo que conhecemos. Já o Kaioshin do Leste, mesmo depois de removido, deixou suas marcas. Algo em Buu ficou mais dócil, mais humano. E então veio Dragon Ball Super. Quando o Super Kaioshin emergiu para ajudar ele nos deu a prova definitiva. Os Kaioshins não foram destruídos. Eles estão lá dentro, conscientes, observando, esperando. Mas aqui está o verdadeiro terror. Buu não é estático. Ele muda como um organismo vivo. Quando o Dai Kaioshin dominava, tivemos o Buu gordo. Quando foi expelido, surgiu o Super Buu, muito mais perigoso. Imagine se todos saíssem, o que restaria seria o Buu puro, a essência primordial da destruição. Mas a verdadeira ameaça vai além da absorção. Super Buu não era apenas forte, ele era imortal em todos os sentidos que importam. Pense bem, se Goku não tivesse acabado com ele naquele instante decisivo, quantos séculos Buu teria vagado pelo universo? Milênios? Ele não envelhece, não adoece, mas isso é só o começo. Lembra quando Buu, num acesso de fúria, rasgou o tecido da realidade? Aqueles portais dimensionais não eram apenas poderes aleatórios, eram magias ancestrais, conhecimentos que nem os Kaioshins mais antigos dominavam completamente. Que tipo de entidade nasce com esse poder? Aqui está o segredo que ninguém conta. Essas habilidades não vieram do nada. Elas são herdadas. Fragmento de memória divina, pedaços de sabedoria cósmica que Buu absorveu junto com os Kaioshins. E o mais assustador? Nós só vimos a ponta do iceberg. Porque quando se trata de Majin Buu, a pergunta nunca foi o que ele pode fazer, mas sim o que ele ainda não mostrou. Então surge a pergunta que assombra até os deuses. Se os Kaioshins podem sair, por que ainda estão lá? Porque permanecer presos dentro daquele monstro rosa, talvez eles são carcereiros. O verdadeiro Buu é uma entidade tão antiga e perigosa que nem mesmo Zeno destruiu completamente, apenas o prendeu, usando os Kaioshins como cadeias vivas. Se saíssem, o Buu primordial despertaria. Ou então eles estão reciclando algo. Buu não seria um monstro, mas um vaso, armazenando energia divina para algum propósito cósmico. E o Super Kaioshin só surgiu agora porque a reencarnação pura de Buu finalmente está pronto para recebê-la. Ou pior, eles não têm escolha. Talvez sair significasse a própria extinção. E agora, com o Super Kaioshin aparecendo, será que o plano finalmente entrou em ação? Algo está acontecendo dentro de Buu. E quando descobrirmos o que, nada no universo 7 será o mesmo. Então chegamos ao âmago desse enigma cósmico. Majin Buu nunca foi apenas um vilão. Ele é um artefato vivo. Uma relíquia de um tempo antes dos tempos, carregando dentro de si os últimos fragmentos de uma era esquecida. O aparecimento do Super Kaioshin não foi coincidência. Foi um sinal. Alguém, ou algo, está preparando o terreno. A pergunta que fica não é se Buu guarda segredos, mas sim,
Quando eles despertarem, quem no universo estará preparado? Ou melhor, quem estará sobrevivendo para contar essa história? Deixe nos comentários. Obrigado pela sua presença e até a próxima.